Utilize esses métodos para você parar de se sentir fracassado e mudar a sua vida da água para o vinho. Bom, o primeiro passo que você deve dar é reconhecer e aceitar os seus sentimentos. Porque você deve saber que tudo que a gente não aceita, a gente não consegue mudar. Então, ou seja, se você não aceita que esse seu sentimento não é você, mas está fazendo parte de você nesse momento, você não vai mudar. Você não vai mudar a chave da sua cabeça para mudar para uma vida melhor, para mudar para um sentimento melhor e maior do que esse. Então, a partir do momento que você aceita que realmente esse sentimento faz parte de você, aí sim o jogo começa a mudar. Mas lembrando, esse sentimento não é você. Então, ou seja, você não é fracassado, você não nasceu um fracassado. Você simplesmente se tornou um fracassado através, por meio dos hábitos que você vem praticando, por meio das ações que você vem tomando, por meio dos pensamentos que você vem obtendo conforme a vida, perante a vida. Então você não nasceu uma pessoa fracassada, você está no momento sendo uma pessoa fracassada. E quando a gente não nasce, a gente se tornou aquilo, automaticamente tem como mudar também, porque como você conseguiu implementar isso na sua vida, você também vai conseguir implementar um método, o melhor método possível, que é isso que eu quero passar para vocês mudar isso novamente. Então coloque uma coisa na sua cabeça: você não é, você se tornou. Tudo que a gente se torna tem como a gente voltar atrás, tem como a gente parar de fazer esse hábito. Então, cara, ninguém começa sendo uma coisa. Todo mundo se transforma em uma coisa perante as ações, perante os hábitos, perante aquilo que eles fazem. Isso eu estou incluindo coisas boas e coisas ruins. Então, se você, por exemplo, vê uma pessoa bem-sucedida, ele não é uma pessoa bem-sucedida, ele se tornou uma pessoa bem-sucedida. E hoje sim, ele exerce essa função, né? Essa personalidade de uma pessoa bem-sucedida, de uma pessoa abundante. Então, ao mesmo tempo você consegue se tornar e ao mesmo tempo também você consegue contornar isso novamente e voltar ao posto que você está. Porque você não nasceu, você se tornou aquilo. Colocando isso na sua cabeça ficou muito mais fácil para você mudar o seu jeito de pensar e mudar aqui facilmente, cara. Você voltando ao caminho, você implementando os métodos corretos, você vai conseguir mudar essa situação que você tá. E acredite, eu já estive no seu lugar e eu sei como é horrível. Os pensamentos são totalmente limitantes quando a gente se sente fracassado, então a gente nunca confia em nós mesmos, a gente nunca confia que vai dar certo no processo. E tem como mudar. Tem como realmente mudar. Eu sou a prova viva disso, eu mudei, eu me tornei uma pessoa melhor. E hoje eu sou completamente feliz. Então, com certeza você consegue mudar e você consegue estar no patamar, você consegue estar no momento que eu estou hoje. Simplesmente você tem que mudar o seu pensamento, os seus hábitos e reconhecer, aceitar que isso está fazendo parte do seu momento, mas ao mesmo tempo também aceitar e reconhecer que isso não é você. Você, o seu eu, ainda não se abranjou, ainda não se tornou realidade para o mundo, mas ele está dentro de você. Basta você contornar essa situação que você está e realmente se tornar esse eu, né, esse você que está dentro de você. Bom, e o segundo passo é reavaliar as suas expectativas. Porque o que acontece? Quando a gente coloca uma meta, um objetivo para nós mesmos, mas ao mesmo tempo essa meta, esse objetivo é muito grandioso, não que ele não possa ser grandioso. Logicamente você tem que sonhar grande, você tem que querer o maior possível. Mas o que acontece? Quando a gente estipula uma meta, um objetivo que seja maior do que a nossa capacidade de alcançar aquilo, de conquistar aquilo, tudo fica mais complicado, tudo fica mais difícil. A gente acaba meio que aniquilando a nossa forma de chegar lá, porque você não tem a capacidade necessária ainda para chegar nesse objetivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode sim estar se sentindo fracassado por conta de você colocar expectativas, objetivos, métodos e metas muito grandiosas para a sua capacidade nesse momento. Então, talvez sim, esse seu objetivo, essa sua meta que você estipulou para você mesmo, possa sim se tornar realidade. Mas ele só vai se tornar realidade quando você atingir a capacidade necessária para conquistar ele. Ao contrário, você só vai desejar, você só vai sonhar
e não vai conquistar porque você não tem a capacidade ainda. Automaticamente, você não conquistando essa capacidade ainda, você vai começar a se sentir um fracassado porque você não consegue chegar nisso, mas a verdade é que você ainda não está preparado para chegar lá. E como você se torna preparado? Estudando, se dedicando, se aprimorando, conhecendo coisas novas, aplicando conhecimentos, fazendo networks, conhecendo ideias novas, abrindo o horizonte para mais, para o mundo à frente. É assim que você consegue a capacidade necessária para conquistar isso que você quer. Ao contrário, se você não fazer isso, você não vai conseguir chegar nessa meta, nesse seu sonho, nesse objetivo. Entenda, cara, que todas as pessoas que conquistaram os sonhos, que chegaram nos sonhos, que conquistaram o mundo afora, velho, todas elas trabalharam duro para conseguir a capacidade necessária para se tornar essa pessoa. Então, ou seja, ninguém sai do ponto A ao ponto B sem ter a capacidade necessária para se tornar a pessoa do ponto B. Então, a pessoa do ponto A, primeiro ela trabalha, ela se dedica, ela estuda, ela aplica um conhecimento para ter a capacidade necessária para estar no plano B, no ponto B. Tem uma frase muito boa que eu ouvi do Thiago Finch, que ele falou assim: muitas pessoas querem ser bem-sucedidas, muitas pessoas querem ser rico. E as pessoas falam assim: eu quero ser rico. Mas a verdade é que primeiro você se torna rico para depois ser rico. Ou seja, antes de ser rico, antes de ter os bens materiais que um rico tem, antes de ter a vida bem-sucedida que o rico tem, antes de morar em uma sociedade, em um ambiente que um rico mora, você precisa se tornar um rico. E se tornar não tem a ver com questão de ter coisas bem materiais. Se tornar significa ter a mentalidade de um rico, ter a ambição de um rico, ter a motivação, a disciplina de um rico, ter o pensamento de um rico, pensar como uma pessoa rica, agir como uma pessoa rica. Então, por exemplo, se você pensa que você não é capaz de conquistar algo, você não está pensando como um rico. Se você pensa que, ou eu pago a minha conta, ou eu compro o meu carro. Se você pensa assim, cara, você não está pensando como um rico. Porque o rico pensa como? O rico pensa: por que eu tenho que decidir entre os dois, sendo que eu posso pegar os dois, eu posso ter os dois? Eu posso pagar minhas contas e ao mesmo tempo ter um ótimo carro. Basta eu aplicar um conhecimento, basta eu estudar, basta eu me aprimorar naquilo que eu já sei, se tornar o melhor e futuramente conquistar os dois. Esse é o pensamento de um rico. Esse é o pensamento de uma pessoa bem-sucedida. E para você primeiro se tornar um rico, você precisa obter esse pensamento. Simples. Então você primeiro tem que pensar em se tornar uma pessoa bem-sucedida, ou primeiro pensar em se tornar a pessoa que você quer ser, para depois ter os bens materiais que essa pessoa tem, para depois ter o que aquela pessoa tem. Simples. Primeiro você se torna com pensamentos, ações. Depois você realmente vira esse estilo de pessoa que você quer ter. Então, cara, não coloque metas irrealistas que não tem nenhuma chance de acontecer. Sabe por quê? Porque senão você, ao invés de estar sonhando, você vai estar delirando. Você sabe qual a diferença de sonho para delírio? Sonho, a diferença de sonho para delírio é que delírio é um sonho sem viabilidade. Ou seja, um sonho que não é viável. Você está delirando, não tem nenhuma capacidade daquilo acontecer. Não tem nenhuma chance. A chance é zero de acontecer. Você está delirando. O sonho não. O sonho você sonha, mas ao mesmo tempo você tem a capacidade, tem a chance de aquilo se tornar real, de aquilo se tornar parte da sua realidade. Agora, delirando, não. Então, se você coloca uma meta muito distante da sua realidade, você está delirando e não sonhando. Quando você coloca uma meta perto da sua realidade, que você consiga alcançar com muita dedicação e disciplina, você consiga alcançar, você está sonhando.
Simples. Então, cara, revise as suas metas, revise seus objetivos, revise os seus sonhos. Pode ser grandioso. Você pode estar num ponto assim, zero, e querer ter uma BMW, querer ter uma Ferrari. Isso é normal, é um sonho. O sonho tem que ser grandioso mesmo. Mas as metas e os objetivos têm que ser pequenos, têm que ser curtos, para você indo gradualmente conquistando ela aos poucos, conforme o tempo, para chegar nesse seu sonho, para chegar numa meta maior ainda. Então revise as suas metas, seus objetivos, que eu tenho certeza, cara, que você vai começar a parar para pensar e refletir que você não é um fracassado, e sim literalmente suas metas que estavam te auto-sabotando. E o terceiro passo para a gente se aprofundar nesse assunto, nesse tema do vídeo de hoje, é você desenvolver uma autocompaixão. Ou seja, você entender que todo mundo fracassa na vida, todo mundo erra, ninguém é perfeito. Então, se você fracassou, entenda que faz parte, cara. Entenda que faz parte. Tem uma frase excelente, cara, ótima, que eu gosto muito de levar para minha vida e eu falo para todos os meus mentorados, que é assim: um vencedor é apenas uma pessoa que tentou mais uma vez. Ou seja, ele errou, ele fracassou, ele faliu a empresa, ele faliu o negócio, ele faliu os objetivos que ele queria, mas mesmo assim ele não desistiu. Ele entendeu que fracassar, errar, faz parte, cara. Todo mundo. Aliás, quem não fracassa, quem não erra, não sabe realmente o que é a vitória. Não sabe realmente o que é a vitória, porque primeiro você precisa fracassar, primeiro você precisa errar para aprender com aquele erro, para não cometer ele novamente. E assim revisar os seus planos, revisar as suas metas e ir para um horizonte maior. Todos os caras, cara, todos os caras bem-sucedidos, todos os caras que conquistaram seus sonhos, todos eles erraram, todos eles fracassaram, aprenderam com aquele fracasso, aprenderam com aquele erro e conquistaram a vida abundante que eles têm. Simples. Ponto. O erro faz parte, cara. Logicamente, com um erro você não vai aprender como obter vitória. Então, ou seja, você errando, você não vai saber o método para ter a vitória. Mas você vai saber o método para você errar. Ou seja, para você evitar esse erro. Então, cara, se você tem dois caminhos, você tem o caminho A e o caminho B. Se você foi pelo caminho B, fez tal coisa e errou, você já sabe que aquilo não funciona, que aquilo não é viável. Por que você vai repetir? Você não vai repetir, você vai voltar e ir pelo caminho A e tentar outro método. Então, ou seja, você não achou a verdadeira vitória, mas você achou a verdadeira derrota. Então, você sabe que aquele caminho não é para perseguir. E isso te torna mais perto da sua meta, do seu objetivo. Sabe por que te torna mais perto da sua meta e do seu objetivo? Porque você já aprendeu o caminho errôneo, o caminho errado. Então agora só basta o caminho certo. Então a parte da derrota, a parte do fracasso você já passou. Então entenda que você está mais perto do que nunca para conquistar, porque você já sabe os métodos errados, você já sabe os métodos para não repetir. E é nesse exato momento que você tem que praticar a autocompaixão. Entender que você está progredindo mesmo assim. Logicamente, você não, como eu falei, você não achou o caminho da vitória ainda, mas você já sabe o caminho da derrota. Isso já te adianta muito. Para uma pessoa que está começando, saber o caminho da derrota já é muita coisa, cara, porque ela já evita muita coisa, ela já evita perca de tempo, ela já evita fracasso, ela já evita decepções, ela já evita muita coisa na vida dela se ela já sabe disso. Então entenda que você está progredindo demais nesse ponto, cara. Para um pouco para pensar nisso. Isso é maravilhoso, cara. Pratica autocompaixão. Entenda que todo mundo erra. Eu erro, você erra. Fulano lá erra. Todo mundo erra. Todo mundo erra, cara. O Elon Musk erra. O Bill Gates erra. Entenda isso, cara. Errar faz parte do ser humano. Se você não erra, você não acerta. 4. Identifique e celebre as suas conquistas. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa está vencendo, a pessoa está ganhando, a pessoa está progredindo, a pessoa está evoluindo, a pessoa está mudando o patamar dela. Só que ela fica olhando para o lado, fica olhando para o outro e vendo que o outro está progredindo mais do que ela. E aí o que acontece? Ela não valoriza as pequenas vitórias que ela está conquistando conforme o tempo. Ela não tem essa capacidade de olhar as pequenas vitórias que está acontecendo
conforme a jornada dela. Ela não consegue ter essa visão. Mas por quê? Porque ela está olhando demais para a vida do outro, ela está olhando demais para o outro, ela está olhando demais para os resultados do outro. E isso acaba aniquilando, anulando a questão de ela conseguir ver as pequenas vitórias, cara. E para um pouco para pensar, cara. Talvez você já teve bastante pequenas vitórias, só que você mesmo não percebeu porque você está olhando a vida da pessoa que você quer ter. Mas entenda que se você não olhar para suas pequenas vitórias, a vida que você quer ter desse fulano ou parecida desse cara, você nunca vai conquistar. Porque você não está prestando atenção nas pequenas vitórias, você não está prestando atenção que você aos poucos está progredindo, está evoluindo conforme o tempo. Você está se tornando uma pessoa melhor. Mas o fato de você ficar olhando a vida do outro, não prestando em si, acaba anulando essa parte de que você realmente está progredindo, você realmente está evoluindo, mas você não consegue ver isso, você não consegue enxergar isso de uma maneira positiva para você levar para sua vida e ver que realmente as coisas estão mudando. E essas pequenas vitórias vão se somar, vão se moldar e vão fazer uma grandiosa vitória que vai transformar a sua vida. É aquela frase, né, cara? Os próprios hábitos, por exemplo, é como se fosse juros compostos. Ou seja, eles são somados conforme o tempo para depois, no final, ter um grande resultado. É assim que acontece. Então, essas pequenas vitórias são as mesmas coisas, elas são juros compostos. Essas pequenas vitórias vão indo se somando, vão indo se formatando, vão indo se moldando como se fosse um quebra-cabeça para formar uma bela arte no final. Para formar um grande resultado. Um resultado que você nem imagina na sua vida. Bom, então agora chegamos no método 5, que é mude o seu diálogo interno. Ou seja, mude a forma que você pensa sobre si mesmo. Ao invés de pensar eu sou um fracasso, pense eu estou melhorando e progredindo a cada dia. É um pensamento positivo que você obtém para sua vida e obtém melhora. E acredite, pensamentos positivos mudam vida, mudam situações, mudam ambientes, mudam realidades. Essa semana eu postei lá nos meus stories do Instagram e eu até interagi muito com as pessoas lá que me acompanham, inclusive eu recomendo que você vá lá e me acompanhe, que eu mostrei um vídeo de 2016 do Mike Gregory, lutador de boxe, falando com o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol. E naquela época o Mike Gregory era o 35º na lista da Forbes dos atletas mais bem pagos. E o Cristiano Ronaldo era o primeiro lugar, em 2016. E o Mike Gregory, falou pro Cristiano bem assim, cara, eu tenho um sonho de comprar um jato. E você tem um jato, né? Perguntou pro Cristiano. E o Cristiano, sim, eu tenho um jato e tal. E aí o McGregor falou, tu tá em primeiro da Forbes, né? E aí o Cristiano, tô em primeiro e tá, e você tá em qual aí? Ele falou, 35º. E aí ele falou, mas eu vou chegar. Eu vou ser o primeiro. Eu vou te passar. O McGregor falou. E o Cristiano deu risada assim e falou assim, só se tu jogar no Real Madrid, né, e tal, que era o clube do Cristiano Ronaldo naquela época e tal. Na brincadeira ali, né, no ambiente ali satisfatório. E aí, velho, os anos foram se passando e em 2022, aliás, 2022, a Forbes lançou os atletas mais caros e mais bem pagos dos esportes, né? De todos os esportes, né? Incluindo futebol, incluindo boxe, incluindo tudo que envolve esportes, estavam todos eles lá. E aí o Michael Gregor estava em primeiro lugar e o Cristiano estava em terceiro. Ou seja, cara, isso não é querer dizer que o Cristiano foi arrogante, algo do tipo. E sim é querer dizer que os pensamentos positivos e as falas positivas te colocam em um lugar bem diferente do que se tu pensasse negativamente. Então imagina se o Mike Gregor falasse assim, eu não consigo, eu sou um fracasso. Cara, tu acha que ele conseguiria, logicamente, estar em primeiro lugar?
Lógico que a dedicação, o desempenho, a ação conta muito. Se você só pensar e não agir também é como se fosse nada. Mas ao mesmo tempo, junto com isso, você tem que ter pensamentos positivos e pensar que, cara, você consegue sair dessa situação, você é melhor do que isso e que realmente fracasso não faz parte de você. E você consegue conquistar coisas grandiosas, mais grandiosas ainda possível. Como o Michael Gregory fez, cara. Ele estava em 35º, ele passou para o primeiro lugar dentro de 5 anos, 4 anos. Ele não sabia quando isso iria acontecer, mas ele sabia que ia acontecer. E ele chegou ao status de o atleta mais bem pago. E ele realizou o sonho dele, né, de comprar um jato, que ele falou pro Cristiano naquela época. Então eu refleti muito esse assunto com as pessoas lá, teve bastante engajamento também, dessa questão, cara, que realmente as palavras, os pensamentos positivos funcionam, funcionam. Então você tem que englobar isso na sua vida, você tem que parar de pensar negativamente e pensar que acontece, as coisas acontecem, cara. O universo age a seu favor quando você pensa positivo. E, logicamente, se você pensa negativo, ele também vai agir a seu favor, porque o universo ele só está para te acompanhar. Se você ir para o plano B, ele vai para o plano B. Se você for para o plano A, ele vai para o plano A. Simples, acabou. É você que decide. O universo nunca toma as rédeas da coisa. É você. É você que decide. Você vai pensar positivo ou você vai pensar negativo? Você vai viver a abundância ou você vai viver a mediocridade? É você que decide. Tudo isso reflete na sua vida. Pode não mudar hoje, você começar a pensar e falar positivo de que você consegue, de que você é merecedor, acrescentar a crença do mérito na sua cabeça, de que você é merecedor de conquistar algo, pode não acontecer hoje, nesse exato momento. Mas eu tenho certeza, cara, que daqui a 2 anos, você colocando isso na sua cabeça, colocando fixo e mais claro possível na sua cabeça de que você consegue, de que vai acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer se você, logicamente, ser disciplinado e ter uma dedicação enorme naquilo e, junto com isso, incluir o pensamento positivo e as falas, né? Speak, que nem diz o Michael Gregory na entrevista dele, que logo após isso também eu mostrei ele dando a entrevista naquele ano que ele foi o melhor. Ele falou, né, a capacidade de speak, ou seja, de falar e pensar que você consegue, de que você é o melhor, realmente muda as coisas, cara, vai mudar a tua vida da água pro vinho. Sério, vai mudar a tua vida da água pro vinho. Você vai conseguir, a sua capacidade, aquilo que a gente falou em uns minutos atrás do vídeo, a sua capacidade vai aumentar. E você sabe, né? Sua capacidade aumentando, seus sonhos cada vez ficam mais perto de se tornar realidade, porque a sua capacidade está aumentando. Reflita sobre isso, cara, e muda. Muda mesmo. Começa a pensar positivo. Começa a eliminar esse sentimento, esse pensamento do fracasso. Eu tenho certeza que você vai se sentir melhor. Você vai ter uma motivação maior para começar algo, para continuar ou fazer algo. Você vai se sentir mais confiante quando você colocar esse método na sua vida e começar a praticar. E não é só da boca para fora, você falar que, eu sou uma pessoa positiva, eu consigo, não sei o que, só da boca para fora e por dentro você realmente não está sentindo isso. Não, cara, isso tem que fazer parte do lado externo e interno do seu corpo. Então, ou seja, ao mesmo tempo você falar e por dentro você também está confiante. Não é só falar por falar. Não é só falar por falar, cara. Até porque o universo se conecta com a sua vibração. E não com o que você fala. Então, se você está vibrando positivo, o universo vai se conectar com essa vibração. Então não adianta você querer enganar, não adianta você se auto-sabotar, querer se enganar, que não vai acontecer. Você tem que realmente estar vibrando nessa energia positiva. E o sexto método e último, mas que não deixa de ser importante, é aprender com seus fracassos. O que você aprendeu até agora fracassando desse jeito? Fracassando da forma que você está fracassando. Faz essa análise, faz essa própria pergunta para você mesmo. Pare 2, 3 horas pensando nisso, mas tenta achar uma resposta concreta sobre isso. Para você não repetir esse erro. Para você não exercer esse erro novamente e cair de novo na armadilha do fracasso. O que você aprendeu com isso? Quando eu estava no lugar que você está hoje, justamente eu fiz essa própria pergunta para mim mesmo. E eu obtive várias respostas e muita clareza no meu caminho.
Então eu aprendi que isso sabotou minha mente, que isso eliminou o Natan de verdade se encorajar e sair da jaula, sair pro mundo, se arriscar, começar a vencer, começar a adquirir coisas, começar a conquistar os sonhos, desejos, objetivos. Eu descobri que o fracasso não é o melhor posto para se estar, porque é o pior posto possível. Você se sente mal, você não se sente merecedor, você não conquista nada porque você só está mandando energia, vibração negativa para o universo. E vamos colocar aqui, né, cara, sem confiança, você não conquista nada. Se você acredita que você não é capaz de conquistar algo, realmente você não é capaz. A confiança muda tudo. A confiança distingue o vencedor do fracassado. O vencedor tem a confiança lá em cima. Compara a confiança do vencedor para a confiança do fracassado. Olha a diferença, cara. Olha a diferença disso. E as pessoas que não confiam nisso, geralmente elas falam é arrogância, é ego, mas não é, é confiança. Tem uma frase do Ibrahimovic que ele fala assim: o que você chama de arrogância, de ego, eu chamo de confiança. E é assim que eu vou continuar vencendo na vida. Aprenda com seus fracassos, cara. Aprenda com cada fracasso. Eu tenho um dilema na minha vida que eu levo para tudo que eu vou fazer na vida. Que é assim: eu só erro uma vez. Esse é o lema, cara. Eu erro uma vez só. Eu não erro duas, eu não erro três. Até porque o terceiro erro, para existir, eu tenho que errar na segunda. E eu não vou errar na segunda. Ou seja, eu posso ter errado. Eu vou olhar onde eu errei, eu vou olhar onde eu falei, eu vou olhar onde eu fracassei. Eu vou olhar isso e vou colocar bem fixo na minha cabeça. Aonde que eu errei? Para amanhã depois, para a próxima vez que isso estiver perto de acontecer, para a próxima vez que isso estiver quase acontecendo, eu saber que se eu tomar a ação B, que foi a mesma ação que eu tomei no passado, vou fracassar novamente, eu vou errar novamente. Então eu não erro duas vezes. Pega esse dilema para você, cara. Não erra duas vezes, cara. Não erra duas vezes. Erra uma vez só, cara. E nesse único erro, aprenda com ele, veja onde você errou, se corrija e volte para sua jornada, até porque errar faz parte. O problema é errar duas vezes. Tem até uma frase muito boa sobre isso, né? Que errar uma vez é humano, é normal, não é culpa sua. Agora, errar pela segunda vez é culpa sua, porque você já sabia o caminho, você já sabia o que aquilo poderia lhe proporcionar. Fracasso, derrota, falta de mérito. Você já sabia o que aquilo poderia lhe proporcionar. Você não mudou porque você não quis. Você não fez diferente porque você não quis. Então a culpa é sua. Leva isso para sua vida. Todos os fracassos, todas as derrotas que você fazer, que você acabar tendo esse resultado ruim, pensa nisso, revise, olhe e melhore.